E aí galera, beleza? Tigrão na área. Vim falar de BC250. Eu notei que bastante gente que eu achava que deveria conhecer isso não conhece, então eu vou explicar mais ou menos o que é. Uma BC250, uma placa que foi fabricada para ser usada na mineração de criptomoedas lá em 2021. Elas foram usadas em 2021 e 2022, e daí a mineração deixou de ser lucrativa. E essas placas viraram lixo eletrônico. Elas já foram parar no eBay e no AliExpress. Ficaram lá vendendo, cada vez baixando mais o preço. No último ano, o pessoal começou a comprar, achar interessante, e descobriram que ela tem a mesma APU do PlayStation 5, né? Por isso que ela ganhou esse apelido. Mas ela vinha com metade dessa APU desativada. No último ano, o pessoal começou a comprar, porque achou interessante, e trabalhar em cima, e conseguiram instalar sistema, driver, fazer funcionar quase tudo dela. Ela vinha com metade dos núcleos desativados, basicamente. E nesse um ano conseguiram primeiro desbloquear os núcleos de vídeo, pulando de 24 para 40, quase dobro. Isso aumentou muito a potência dela e ela começou a ficar interessante, ainda mais com o preço das memórias que está disparado. E agora, nessa semana, conseguiram desbloquear os dois últimos núcleos do processador. A cara dela é essa, ela parece uma placa de vídeo de computador, normal. Só que aqui atrás tem USB, botão de liga, saída de vídeo, USB e rede. Então, um computador. Aqui você coloca um SSD NVMe ou SATA. A gente coloca esse cooler aqui na maior gambiarra possível, aquele enforca-gato sequíssimo, e manda bala. A minha já estava pronta, estava guardada esperando eu fazer um case para ela. Não decidi o que eu vou fazer, se eu vou imprimir, se eu vou bolar alguma coisa maluca. Como desbloquear esses dois núcleos agora, e é o último que faltava, eu voltei tudo do zero, refiz tudo, dei um puta de um trabalho, e eu fui um dos primeiros a começar a soltar teste, comparando antes e depois. O desempenho ficou muito legal, eu acho que ela pode ser uma alternativa muito boa para quem não tem PC, para quem quer um segundo PC para deixar na sala, usar como videogame, para usar com emulação, animal. Fiz uns testes mais técnicos que eu vou mostrar no tablet, vou passar o vídeo para lá, mas meu tablet morreu. Eu vou esperar ele carregar um pouco e daqui a pouco eu volto. Vamos continuar aqui. Fiz esses testes nesses 5 jogos com os dois perfis. O antigo, quando tinha 6 núcleos, que estava rodando a 3.8 GHz. Quando eu habilitei os 8 núcleos, ele não funcionou a 3.8. Aí eu dei uma baixadinha, aumentei a voltagem e aí ele funcionou a 3.7. Por uma comparação direta, seria ideal que os dois estivessem na mesma velocidade. Mas, ao mesmo tempo, como isso aqui é uma comparação de uso, não faz sentido que eu baixasse esse para 3.7, porque se eu fosse rodar com 6 núcleos, eu sabia que ia rodar 3.8. Então, a comparação entre dois perfis, né? 6 núcleos um pouco mais rápido, versus 8 núcleos um pouco mais devagar. O target aqui é a gente chegar nos 1080, resolução de 1080p com 60 quadros, né, 60 Hz. Então vamos lá, no GTA, tanto no alto quanto no baixo, né, eu usei aqui perfis alto e baixo automático do jogo. Então no alto a diferença foi 6% e no baixo 3%. Isso faz diferença se está muito acima dos 60 quadros aqui. Então, por mais que tenha um ganho, ele está lá no alto, não faz diferença para a gente, pois a gente vai estar usando com V-Sync ativo para ter máxima fluidez. Então vai estar travada no 60, a flutuação aqui de FPS não vai bater no 60 nunca, vai ficar cravadinho. E isso vai ser a realidade para vários jogos, né? Como Forza, vai estar aqui, Zero Dawn também. E aí ficam essas duas comparações que eu acho mais relevantes nesse caso. Principalmente do Cyberpunk. Por quê? 60 está aqui bem na beiradinha. O que acontece? 65 é a média de quadros, né? Então,
Em partes mais pesadas ele vai cair e partes mais leves ele vai subir um pouco. Quando ele cai, ele chega a beliscar 50 e poucos quadros. O que acontece? A gente perde aquela fluidez gostosa de jogar e não fica muito legal. E aí ele logo volta, mas essa variação não é desejável. Então, esse ganho de 5 FPS de 65 para 70 aqui, ela faz muita diferença no gameplay. Que vai ficar sempre cravadinho. Quando ele cair, ele não vai cair para casa dos 50 quadros e vai se manter sempre bonitinho a 60, que é o nosso desejo. No low, sobra também. A gente pode pensar aqui que a variação é menos que 10 FPS para cima ou para baixo. Esse é o cenário em que os 8 núcleos mais fazem diferença sobre os 6. E agora a gente vem para o Black Myth Wukong. O ganho de performance aqui cai dentro de uma margem de erro que a gente assume 2%. Então é praticamente nula, mas tem uma pegadinha. Quando você seta no alto ou no baixo, ele liga as tecnologias de upscaling. Esses quadros vão lá para cima, 90, e aqui bem mais do que isso, vai lá para casa dos 100 e poucos. Se a gente ativasse um upscaling aqui, a gente ia acabar comparando a tecnologia em si e não o quanto o CPU consegue de fato entregar. Analisando tudo isso, tem casos em que a BC250 sobra, no caso do Forza, do Horizon e do GTA, mas em casos mais pesados como o Cyberpunk, ele é um divisor de águas na questão de garantir que você vai estar conseguindo os 60 quadros cravados, assim, para ficar com a fluidez perfeita. É isso, eu vou trazer mais testes. Já me pediram para eu comparar isso com outros computadores. Eles estão aqui atrás, nessa baguncinha. Já tenho mais um computador montado e vou pensar em mais um. E já me pediram um tutorial também do passo a passo desde o começo, porque esses meus resultados aqui de desempenho estão muito bons. Eu tenho um tópico no Reddit aberto sobre isso. E bastante gente veio me pedir para fazer um tutorial, porque eles não estavam chegando nem perto dessas taxas de quadros. E aí eu acho que o único jeito de eu ajudar essa galera é fazer um tutorial do zero. Levei mais de um dia entre fazer, ler, ver, ficar vendo os vídeos. Você leva horas, no mínimo umas 5 horas para ver tudo. E eu acho que eu consigo fazer isso num vídeo de menos de meia hora. Então, se gostou do conteúdo aí, se inscreve no canal, dá um joinha, fala bem, fala mal, escreve aí embaixo. Mas bora conversar aí. Abraço.